pirâmide de Gizé, que naquele tempo se pensava que ela cumpria Isaías 19, 19 e 20, como a Bíblia de pedra. Na reunião anual de 1921, foi escrito na Torre de Vigia de Sião e arauto da presença de Cristo que uma pequena lembrança do lote de terra e da pirâmide foi distribuída entre os presentes. Está escrito lá na Torre de Vigia de Sião de 15 de dezembro de 1921, sobre a Convenção de 1921. A edição de 1928 do livro A Harpa de Deus ainda defendia o ensino da pirâmide. Vocês lembram dessa foto? Eu mencionei para vocês de que, embora esse livro A Harpa de Deus ele fosse lançado em 1921, eu tenho ele físico de 1928, essa versão. E nessa versão, no mesmo ano em que mudou o ensino sobre a pirâmide, ainda no início do ano estava lá dizendo que a pirâmide de Gizé ela cumpria Isaías 19, 19. Em 1922, Rutherford ele visitou a Alemanha para um congresso em Leipzig. Isso é um detalhe bem interessante, gente, que muitos não conhecem. Numa sessão de perguntas, alguém levantou a questão se um famoso monumento da cidade, lá da cidade de Leipzig, chamado Monumento da Batalha das Nações, ele não cumpria Isaías 19, 19. Bem, em 1919, vários irmãos tinham ido visitar esse monumento. E um irmão chamado Alfred Dicker defendia que esse monumento se aplicava ao texto de Isaías. Depois soube-se que esse irmão abandonou a Sociedade Torre de Vigia. Esse monumento, para vocês terem uma ideia, ele celebrava os 100 anos do começo da derrocada do imperador francês Napoleão Bonaparte na Alemanha. Sabe-se que quando Napoleão entrou na Alemanha, ele passou através daquele arco, né, e derrubou muita coisa. Só que na cidade de Leipzig ele se deu mal. Foi a maior derrota do exército de Napoleão. Então esse monumento ele servia para orgulhar os alemães de terem conseguido derrubar o exército francês naquele tempo. E lá ele tinha sido erguido esse monumento e alguns irmãos se perguntavam, especialmente para Rutherford, se ele não representava Isaías 19, 19. Rutherford dissera que de maneira alguma aquele monumento tinha relação com Isaías 19, 19, mas que a sua origem era do diabo, que junto com seus aliados e cúmplices influenciaram a erguer este monumento tolo. Imaginem, ele estava visitando a Alemanha e o monumento que comemorava os 100 anos da vitória da Alemanha contra o Império Francês, né, liderado por Napoleão Bonaparte, ele chamou aquilo de origem diabólica e um monumento tolo. Veja a falta de respeito que o Rutherford tinha. Se isso aconteceu lá em 1922, isso significa que Rutherford ainda acreditava que Isaías 19, 19 não se aplicava àquele monumento em Leipzig, mas sim à pirâmide de Gizé. E tanto é que nesse ano Rutherford também foi ao Egito e foi conhecer de perto a pirâmide de Gizé e a esfinge, que era já muito conhecida do irmão Russell e de outros irmãos que estudavam aqueles monumentos. Porém, na Sentinela de 1º de janeiro de 2000, ela explicou que esse ensino da pirâmide ele foi abandonado e demonizado por Rutherford na Torre de Vigia de Sião, de 15 de novembro de 1928 e 1º de dezembro de 1928. Quando a gente procura essas referências no livro Proclamadores sobre a grande pirâmide de Gizé, percebemos que apenas uma pequena nota fala sobre isso e menciona esses artigos. Mas o que de fato dizia estes 2 artigos da Torre de Vigia de Sião? Aqui no TJ Ungido eu não apenas cito, mas eu te mostro o que cada um desses artigos antigos dizia. O título do artigo da Torre de Vigia de Sião de 15 de novembro de 1928 é
o altar no Egito, dividido em duas partes. A primeira delas, Rutherford começa com a velha história de que a profecia só se entende quando chega o devido tempo. Ou seja, aquilo que Russell ensinava sobre a pirâmide de Gizé, os estudos dos irmãos John e Morton Edgar e outros antes deles apenas tinham palpites, não eram verdades. Jeová não estava bravo com eles, só não permitiu que eles entendessem antes. Quando o cristão descobre que tem seguido uma interpretação errada e vê uma explicação mais razoável e harmoniosa para isso, ele prontamente e alegremente abandonará o antigo e se voltará para o entendimento posterior e melhor, escreve Rutherford. Isso já era claramente um recado para aqueles que não aceitassem essa nova explicação. Rutherford fala então em alguns que mediam a pirâmide e faziam cálculos, que a chamavam de a Bíblia em pedra e a pedra testemunha de Deus. Por que ele usa esse termo alguns? Bem, Rutherford fala em alguns que mediam a pirâmide, mas todos sabiam quem é que tinha medido, quem tinha ensinado sobre a pirâmide. O primeiro volume de Estudo das Escrituras, de 1886, já continha o desenho na capa e também uma amostra encadernada de como o plano divino das eras era refletido na pirâmide do Egito. Ele fala daqueles que tentaram achar datas na pirâmide e confiaram nessas datas seriam levados para os céus, que estes sofreram tristeza e decepção. Mas que dizer da data de 1925? Também não foi baseada em palpites e causou grande decepção e tristeza para muitos? Rutherford raciocina que Deus proibira os israelitas de fazer qualquer semelhança de algo que está nos céus. Por que então Jeová mandaria que se erguesse um monumento semelhante a algo acima? É bem provável que o plano divino seja mostrado nas estrelas, afirma Rutherford. Mas mesmo que isso seja verdade, o Filho de Deus não estaria autorizado a estudar as estrelas para descobrir o plano divino. Isso parece contraditório, não é mesmo? Se o plano divino está registrado nas estrelas, por que não se pode estudar as estrelas para entender o plano divino? Porque era considerado astrologia. Entendeu? Isso também mostra que naquele tempo ainda se acreditava que Deus morava na constelação das Pleiades. Rutherford ainda ensinava isso. De acordo com o presidente, a igreja deve ser guiada pela palavra de Deus, não por um objeto. Deve-se andar pela fé e não pela vista. E ele continua. Os devotos da pirâmide deveriam provar que a pirâmide tem a ver com Jeová. Senão, ela deve ser apagada da mente de todos os que servem a Deus. Talvez seja por isso que se passaram 65 anos em silêncio sobre o assunto da pirâmide. Só em 1993, então, no livro Proclamadores, teve uma breve menção do assunto. E depois teve também na Sentinela 1º de janeiro de 2000. Seguir os ensinamentos da pirâmide é ser guiado por filosofia vã e falsa ciência, e não seguir a Cristo. É um terreno perigoso acreditar nisso, diz Rutherford, porque se estaria buscando a verdade em um lugar que Deus não ordenou. Também seria presunçoso se antecipar ao Senhor, tentando encontrar a data para irem para o céu. É interessante que Rutherford julga os estudantes da Bíblia passado e também o próprio Russell por tentar encontrar uma data para irem para o céu, e que isso era presunçoso da parte deles. Mas não foi a mesma coisa que Rutherford fez em 1925? Ele passa então a analisar o texto de Isaías 19:19. Um altar no meio da terra do Egito. Nem a pirâmide está no meio do Egito, nem é um altar de sacrifícios. Também não era uma coluna, nem deu testemunho sobre Jeová Deus. O edifício de Deus, citado por Paulo,
não se referia a uma pirâmide, diz Rutherford. Mas ele vai além. Ele diz que Lúcifer construiu a pirâmide, pois pôde obter as medidas da Terra e sua relação com as estrelas e planetas enquanto estava nos céus. Os Ixos, que eram povos antigos, provavelmente teriam construído a pirâmide sob a mão de Melquisedeque, mas quem teria fornecido a orientação e as medidas para a pirâmide foi Lúcifer. O Egito é a terra de Cã, escolhida pelo diabo para ser a primeira potência mundial. Então, Satanás colocou o seu conhecimento em uma pedra morta, que pode ser chamada de Bíblia de Satanás, e não por testemunha de Deus. Satanás colocou alguma verdade na pirâmide para enganar as pessoas. Percebam como Rutherford demoniza um ensino que por décadas foi considerado com muito apreço por muitos estudantes da Bíblia. A própria esfinge foi dito que ela era uma representação do diabo. Era como se a esfinge dissesse: consegui enganar os cristãos e desviar suas mentes da palavra de Deus, e agora eles estão buscando conhecimento nesta pedra morta. Vejam o tipo de raciocínio e muitas informações arqueológicas, ou supostamente arqueológicas, que ele traz aqui, que estão totalmente erradas, desde a construção da pirâmide, como também quem teria feito as suas medidas.